Olá, eu sou Luiz Paulo e estarei realizando uma resenha crítica sobre o novo Código Florestal. Sou do Instituto Federal Goiano e estou cursando o curso de Agronomia. Primeiro, vou começar falando que é inegável que tanto em áreas rurais quanto urbanas há desenvolvimento constante. Na área rural, podemos observar o crescimento agropecuário e novas construções de interesse ambiental. Nas áreas urbanas, observamos o crescimento populacional e sua ocupação espacial maior. Esses dois fatores contribuíram para que houvesse a utilização de matéria-prima e de minerais provindos da natureza, gerando assim uma certa escassez. Perante essa preocupação em fracionar e direcionar a correta utilização desses recursos minerais naturais, houve-se a implementação do Código Florestal em 1965, na Lei Federal número 4.771, no dia 15 de setembro de 1965. Esse código apresentou uma efetiva e excelente ferramenta legal judiciária para punir a utilização desses recursos naturais, regulamentando e propondo uma maneira de restauração, conservação e preservação do uso legal e sustentável. Já em 2012, essa lei foi revogada e proposta uma então lei chamada de Lei de Proteção de Vegetação Nativa, Lei Federal número 12.651, de 25 de maio, o mais popularmente chamado de o novo Código Florestal. Daí então, houve algumas alterações. No dia 17 de outubro de 2012, através da Lei 12.727, passou a estabelecer normas para proteção de vegetação, áreas de preservação permanente, as APPs, áreas de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima e florestal, recomposição florestal, controle da origem dos produtos florestais e controle de incêndios florestais. Essa lei foi alvo de posições antagônicas na época, mas essas razões é provindas de interesses tanto sociais quanto econômicos, que vai desde a política agropecuária, o campo ambiental e políticas de desenvolvimento sustentável. Assim, no dia de hoje, podemos observar os efeitos desse novo Código Florestal. Irei começar falando sobre as APPs, que houve-se um retrocesso, na minha opinião, pois quando as áreas de preservação permanentes foram criadas, ela delimitava proteção para áreas com plantações nativas ou não, para que dessa forma havesse sempre o constante equilíbrio ecológico. Desse modo, quando foi criado, cada propriedade e cada área, dependendo do seu sistema hídrico ou de sua vegetação, tinha recomendações especiais para atender de devida forma. Para você ter uma noção, como funciona a APP, era o seguinte: as faixas marginais de um rio respeitavam a variação de acordo com a largura desse rio. E isso é uma razão lógica. Na verdade, o novo Código Florestal não respeita a largura do rio, mas sim o tamanho de sua propriedade. Aqui está a imagem de exemplo, onde o tipo 1 corresponde ao imóvel de até um módulo fiscal. O tipo 2 corresponde ao imóvel superior a 1 e até 2 módulos fiscais. E o tipo 3 corresponde ao imóvel superior a 2 e até 4 módulos fiscais. Você pode ver que, antigamente, independente do tamanho e da quantidade de módulos fiscais que a propriedade tinha, cada qual respeitava a largura de seu lago ou rio. Já no novo Código Florestal, essa variante é de acordo com o tamanho da propriedade. Dentre os fatores alarmantes com essa nova implantação das APPs, podemos observar a falta de cobertura vegetal, causando risco assim ao solo e tendo risco de ocasionar erosões, minimizando também assim dessa forma a drenagem da água. No inciso 1 do artigo 4, o novo Código Florestal, que o novo parâmetro para medição é da borda da calha do leito regular do rio e não de quando a água está na época das cheias. Já no artigo 3º, inciso 9, afirma que se for de interesse social, é possível que haja intervenção nas APPs. Agora, estarei falando sobre as reservas legais. Estas referem-se a áreas mínimas da propriedade que têm coberturas vegetais nativas que não podem de maneira alguma ser exploradas ou derrubadas. No artigo 20 da nova legislação, permite que haja manejo sustentável para exploração florestal com intuito econômico. De acordo com o artigo 31, as florestas nativas podem ser exploradas mediante a um plano de manejo florestal sustentável. A mudança que ocorreu, traz limitações ao plano de manejo florestal sustentável.
Outro tentamento, os imóveis menores que 4 módulos fiscais foram dispensos de recuperar as áreas de reservas legais. Isso equivale a quase 90% de todos os imóveis rurais brasileiros. De acordo com o artigo 66, parágrafo 3º, é possível que na restauração possa-se utilizar apenas 50% de vegetações nativas e 50% de vegetações exóticas. Entretanto, nem só de regresso vive o novo Código Florestal, pois ele implementa o Cadastro Ambiental Rural, mais conhecido como CAR, que é como se fosse um meio eletrônico de todos os imóveis rurais, onde se tem um auxílio de georreferenciadores que indicam se o proprietário está dentro ou fora da lei. Isso contribui para o diagnóstico ambiental, o planejamento do imóvel rural, a recuperação de áreas degradadas, o combate ao desmatamento, a formação de corredores ecológicos, a conservação de recursos naturais e a melhora na qualidade ambiental. Também não podemos deixar de destacar o SICAR, que junta o CAR de todos os estados brasileiros. Em casos de propriedades menores, o CAR se sai gratuito e também conta com a liberação para a utilização de atividades em APPs e até em reservas legais, desde que essas atividades sejam consideradas de baixo impacto, comprovada pelo próprio CAR. Levantamentos feitos pelo Globo em 2017 já apontavam 4,1 milhões de imóveis rurais cadastrados, sendo estes imóveis privados. Isso equivale a uma área cerca de 433,5 milhões de hectares. No entanto, a partir dessa regularização, é necessário que o governo regularize os proprietários por meio do PRA, Programa de Regularização Ambiental, pois o mesmo tem intuito e objetivo claro de sanar irregularidades ambientais. Tanto o CAR quanto o PRA ajudam na efetiva fiscalização de imóveis irregulares que não estão de acordo com a lei brasileira. Vou apontar aqui para vocês mais alguns benefícios promovidos por aqueles agricultores cadastrados. Ele permite a utilização de vegetação nativas presentes em APPs para a recomposição da reserva legal. Reduz a necessidade de composições de APPs degradadas e danificadas no período de 22 de julho de 2008. Ele desobriga a averbação de reservas legais em cartório e também facilita a obtenção de crédito agrícola. Esses benefícios propostos a alguns produtores e agricultores se dá pelo fato de ser mais maleável e reduzir a necessidade de recomposição de APPs e a utilização do mesmo em recomposições de reservas legais. Esses benefícios flexibilizam o uso de APPs para que haja a recomposição de reservas legais. Agora, estarei deixando minhas considerações finais, onde começo falando que sim, o novo Código Florestal ajudou a aumentar o índice de desmatamento. Entretanto, também devemos levar em consideração o crescimento populacional e o crescimento de atividades agrícolas. Saliento que, no meu modo de ver, para a agricultura foi um avanço, pois permite a maior utilização de espaço para atividades agrícolas. No entanto, em relação à sustentabilidade, é preciso ser revisado. Também acho que o CAR veio para ajudar a fiscalizar, mas somente aqueles que querem estar dentro da lei, pois ainda há aqueles que não estão cadastrados. E, ao meu modo de ver, o Brasil atual, do ano de 2020, tem uma preocupação somente econômica, onde os ministros, por sua vez, prezam pela economia e o avanço do mesmo. O Brasil já vive uma crise econômica e não quer ficar para trás de outros países que estão em constantemente avanço. Por isso, acho que o governo atual irá propor cada vez mais flexibilização nas leis que impedem o agricultor na utilização do seu espaço
e na aquisição de créditos rurais para produção em massa e elevação da economia, esquecendo assim da sustentabilidade. Bom, esse foi o vídeo sobre minha resenha crítica do novo Código Florestal e muito obrigado.